da vida, digam glória a Deus. Ei, irmãos, essa lista é mais importante do que a da aprovação no vestibular. Essa lista é mais importante do que qualquer título nessa terra, do que qualquer troféu, do que qualquer prêmio. Ter o nome escrito no livro da vida. Amém? Inclusive essa semana a gente falou de salvação aqui no culto, na quarta-feira. E aí Deus está começando esse culto dessa forma também. Quero orar mais uma vez por você, mais uma vez exercitar a nossa fé. Você que chegou a este culto, sentindo alguma dor, enfrentando alguma luta, alguma dificuldade, que está travando uma batalha grande, que tem uma missão árdua pela frente, precisa tomar uma decisão, questões financeiras, emocionais, você que tem um diagnóstico médico, que está com a cirurgia marcada, alguma dessas causas que queira receber essa oração, vá se colocando de pé para a gente orar no nome de Jesus. No nome de Jesus, nós vamos exercitar a nossa fé mais uma vez, colocar as nossas vidas diante do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos apresentar as nossas vidas diante do Senhor. Quantos creem que o Senhor pode operar um milagre nesse início desse final de tarde na sua vida? São 17 horas e 55 minutos. Nós estamos chegando no crepúsculo do dia, numa hora de visitação de Deus no Éden. Amém? Aqui vai ser também a hora da passada do Senhor, arrancando as enfermidades do culto, da igreja, as lutas, as guerras infindáveis, trazendo alento para o nosso espírito, descanso para a nossa alma, cura para as enfermidades, visitação poderosa para toda a causa que a gente tenha colocado diante dele. Amém? Você crê nisso? Então feche os teus olhos. Vamos orar mais uma vez, em nome de Jesus. Pai, nós nos reunimos mais um culto, em mais um domingo, Senhor. Eu não sei o nome de cada pessoa que está nessa igreja, meu Deus. Eu não sei o nome de cada família, de cada casal. Eu não sei pelo que eles estão passando, Senhor. Meu Deus, mas eu quero declarar em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui por Ti, por causa do Senhor. Poderia ser em outra igreja, poderia ser em outro endereço, mas o Senhor tinha que ser o Deus, papai, o Senhor tinha que ser o Senhor do culto. Nós queremos nos despir de toda incredulidade, nós queremos nos despir de todo eu, meu Deus, de tudo aquilo que é segurança humana. Senhor, quebra em nós toda a estrutura de orgulho, de incredulidade, de medo. Meu Deus, eu quero orar por cada pessoa que tem uma enfermidade ou que tinha, em nome de Jesus. Seja no corpo, meu Deus, seja na alma, uma dor emocional, algo que tem causado tristeza, uma enfermidade que ninguém sabe, meu Deus, o motivo. Seja na pele, no sangue, nos ossos, nos órgãos, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos pedindo que o Senhor mesmo repreenda essa enfermidade. Nós te repreendemos nesse início de noite, em nome de Jesus, e declaramos: enfermidade, tu é ilegal e bate em retirada agora, em nome de Jesus. Restaura os tendões, os ossos. Meu Deus, eu proíbo toda necessidade de hemodiálise, Senhor, toda necessidade, Senhor, de uma transfusão de sangue, de uma transferência de órgãos, Senhor, de um transplante de coração, meu Deus, em nome de Jesus, de uma cirurgia. Tu és o médico dos médicos, o Senhor pode fazer agora, neste momento, sem anestesia, sem corte, meu Deus, sem nenhum tipo de incisão. O Senhor pode tocar agora e o corpo ser endireitado, Jesus. O Senhor pode tocar nas finanças e gerar solução, socorro, providência. O Senhor pode tocar na família e restaurar o casamento, o lar, trazer de volta o filho afastado, o esposo, a esposa, os pais. Meu Deus, eis-nos aqui, Senhor, para receber do céu aquilo que o Senhor tem para nós. Meu Deus, restaura, transforma, liberta, cura. Se tem alguém
estudando, meu Deus, colocando uma causa diante do Senhor, eu oro por essa aprovação, meu Deus, eu oro em nome de Jesus. Mas eu declaro que toda causa colocada diante do Senhor tem jeito, tem jeito, tem jeito, tem jeito, porque não é a homens, não é a pessoas, a objetos, é ao Deus, ao que tem um nome sobre todo nome, que pode todas as coisas, Senhor. É a Ti que nós oramos, é ao Teu nome que nós clamamos, nos rendemos, nos prostramos e pedimos, Senhor. E a Tua palavra diz que todo o que pede recebe, o que bate a porta lhe será aberta. Todo aquele, meu Deus, que busca encontrará. E nós Te pedimos, meu Deus, para a glória do nome do Senhor e para a alegria do nosso espírito, tem misericórdia de nós. Opera, transforma, restaura, em nome de Jesus. Se você crê, diga eu creio. Aplauda o Senhor, glorifica o nome dEle. Amém? Então, exercite a sua fé. Comece agora a ver se está aí doendo ainda alguma coisa. Tá bom? Comece a ver agora se faça um movimento que você não podia mais fazer mortal. Tirar mortal. Você que já sabe tirar mortal, né? Vai fazer o teste depois no Monte de Areia. Você que não estava podendo trabalhar, ligue para o patrão depois do culto e diga: amanhã eu estou de volta. E o que foi? Estou curado em nome de Jesus. Amém? Você que tem uma consulta marcada, chegue lá e diga para o médico: vai consultar porque é o teu papel, mas não vai achar mais nada. Amém? Nós precisamos exercitar a nossa fé, irmãos, em nome de Jesus, porque nós servimos a um Deus que é poderoso. Aleluia! Glória a Deus. Amados, nós chegamos em julho. Sim ou não? Chegamos em julho, meio do ano, virada de semestre. E como nós chegamos aqui? Como você chegou aqui? O título dessa mensagem é Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O texto está no livro de Filipenses, capítulo de número 3. Abra sua Bíblia por gentileza. Novo Testamento, Filipenses, capítulo de número 3. Quem encontrou, diga glória a Deus, aleluia, aqui já. Nós vamos ler bastante a Bíblia nesse culto. Eu pedi para abrir em Filipenses e eu estou em Colossenses. Se não acontecer isso, irmãos. Filipenses capítulo de número 3, verso de número 13 e 14 por enquanto, irmãos. A Bíblia diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? O apóstolo Paulo, ele usa a metáfora aqui de do atletismo, uma corrida. E ele gosta de fazer uso dessas metáforas para nos ajudar. E ele diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Diga comigo, uma coisa. Preste atenção sempre que a Bíblia falar de uma coisa. Ela aparece algumas vezes. E sempre que ela aparece, nós precisamos perguntar para Deus o que Ele quer nos ensinar. E ele usa a figura aqui do atletismo. Sabe, aquela pessoa que está correndo e ela não pode olhar para os lados. Ela não pode olhar para os lados, ela não pode olhar para trás, porque senão ela se distrai e ela esquece do objetivo dela. E ele diz: olha, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus
em Cristo Jesus. Então ele está correndo uma corrida, ele faz esse comparativo de uma pessoa que está em uma corrida, e ele diz: eu não posso olhar para trás, eu preciso esquecer das coisas que para trás ficam. E eu orando esses dias ao Senhor e pensando, nós entramos no mês de julho. Hoje é quanto? Me ajudem, gente. 9 de julho. Alguns dias atrás, você e eu estávamos em um culto de virada, dizendo, em 2023, você sabe aí, aquelas anotaçõezinhas suas. Vou na Europa, vou em Jerusalém, vou em Israel, vou ler 300 livros, vou perder tantos quilos, vou ganhar tantos quilos, vou trabalhar em 3 empregos, vou fazer mais um menino, vou ter um filho, vou parar de ter filho. A gente escreveu diversas metas. E eu, como pastor, eu comecei esse mês também nesse propósito. Senhor, me ajuda. Olhando para a igreja, olhando para a minha vida e me perguntando: o que eu tenho feito? Como eu cheguei até aqui? Em que áreas estou avançando? E o interessante, irmãos, aqui é que o apóstolo Paulo faz essa comparação. E o povo daquela época, eles não corriam para alcançar a cidadania. Eles corriam porque eles já eram cidadãos daquele lugar. O que eu quero te falar com isso? Nós não corremos para alcançar a cidadania celestial. Nós corremos porque já somos cidadãos celestiais, amém? Você já é cidadão celestial. Nós não corremos para alcançar a cidadania. Você corre porque você já é cidadão do céu, irmãos. Porque o seu nome já está escrito no livro da vida. E por esse motivo, nós precisamos correr. Talvez você tenha conseguido êxito nos seus projetos até aqui. Nós acabamos de formar uma turma dos cursos CCC, CCC 1 e 2, né? Muitos desafios, muitos alvos. Talvez alguns começaram e não terminaram, começaram a faculdade e trancaram. Talvez algumas coisas você não terminou porque Deus não quis. Talvez algumas coisas chegou em julho e a gente não fez porque Deus não quis. Se você serve a Deus, se você sabe que Ele é o seu Pai, se você lembrar daquelas 3 coisinhas das aulas do CCC, que algumas coisas Deus permite na nossa vida para forjar o nosso caráter, porque Ele é Pai, ou para nos disciplinar. Então talvez algumas coisas não aconteceram na sua vida porque Deus não quis. E é difícil de aceitar isso, de entender isso, mas é uma verdade. Ele, como Pai, pode dizer que ainda não está na hora. Porém, irmãos, e é aqui que nós precisamos nos perguntar: algumas outras coisas podem não ter acontecido até agora porque eu escolhi as estratégias erradas, porque eu estou tentando da forma errada, porque eu estou batendo na porta errada, porque eu fui impulsivo demais, ou porque eu tenha sido omisso demais. Talvez eu fui rápido demais, talvez eu fui lento demais. Então algumas coisas talvez não aconteceram porque Deus não quis, mas também talvez algumas coisas não aconteceram porque eu, em algum momento, não fiz como deveria ter feito. E Paulo, ele vai trazer um pouco da essência dele. Não dá para falar muito num culto de ceia, porque daqui a pouco nós temos ceia, né? E é um culto onde a palavra é mais rápida, mais enxugada. Mas olha para o verso 13 aí comigo, por favor, igreja. No verso 13 o apóstolo Paulo diz: não que eu já tenha alcançado. Está assim na sua Bíblia? Está assim no verso 13? Digam amém. Não penso que eu mesmo já o tenha. Pastor, onde é que está a questão aqui? Irmãos, quem está falando isso aqui? O apóstolo Paulo. Olha aqui para mim, igreja. Paulo é um missionário extraordinário. Paulo é um missionário excepcional. Paulo é um missionário bem-sucedido. Ele poderia ter dito: eu alcancei meu objetivo, mas ele estava disposto a conseguir mais.
ele estava disposto a não parar, a não considerar que tinha alcançado, mas continuar. E essa afirmativa dele nos abre a mente, nos abre um leque, precisa nos abrir. A fala de Paulo aqui precisa despertar dentro de nós algo. Como eu estou? Será que eu já estou contente? Eu cheguei no ápice. Eu tenho 2 filhos, um cachorro, um gato. Eu comprei meu carro, eu estou construindo minha casa. Então Paulo ele vem dizer, olha, eu sendo Paulo, tendo feito tantas coisas, não considero que eu já tenha alcançado. E a pergunta é, e o pastor Lucas? Será que ele considera que já alcançou? E nós, irmãos? Mas a ênfase aqui ainda não é essa. Aquilo que o Senhor ministrou muito forte ao meu coração esses dias, ainda não é isso que eu falei, mas é essa outra parte do texto agora. Ele diz assim, se você puder ler comigo: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Diga comigo: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e prosseguindo e andando e avançando para as coisas que estão adiante. Essa semana o Senhor me falava sobre a síndrome da mulher de Ló. Não sei se você já lembra desse texto. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Irmãos, vamos ler primeiro para mim Gênesis 19. Eu não sei como falar algumas coisas às vezes. Aí alguém pode dizer assim, é simples, é só falar. Gênesis 19, verso 26. Gênesis 19, 26, a Bíblia diz assim: mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. A síndrome da mulher de Ló muitas vezes tem acontecido sobre as nossas vidas. Como assim, pastor? Muitas pessoas, irmãos, não conseguem andar em direção ao alvo, ficam presas no passado e acabam sendo acometidas pela síndrome da mulher de Ló. É a capacidade de não olhar para frente, mas olhar para trás. E o que aconteceu com essa mulher? Ela nem voltou, nem prosseguiu. Você já parou para pensar? A mulher de Ló, ela nem voltou. A Bíblia não diz que ela voltou. A cidade estava sendo destruída. Se você continuar lendo, não lê agora, continuar lendo, a Bíblia vai dizer que eles vão olhar e vão ver fumaça subindo, e aquele foi a forma como Deus destruiu aquela cidade. Essa mulher não voltou às velhas práticas, ela não voltou para pegar coisas. Eu esqueci meu cachorro, meu gato, ela não voltou para a velha vida. Lembra? Eu comecei esse culto como? Falando sobre o dia que você entregou sua vida a Jesus. Alguns de nós não estamos voltando às velhas práticas, mas a gente não consegue continuar. Apesar de não voltar a praticar, nós vira e mexe estamos olhando para o passado, olhando para trás. E essa síndrome da mulher de Ló é a síndrome de alguém que não volta atrás, mas que também não avança, irmãos. Essa pessoa não volta atrás, às vezes não voltou a praticar as velhas coisas, mas também não dá um passo adiante. E a Bíblia diz que quando ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal, porque o comando era: olhe para frente, continue caminhando, prossiga. Jesus respondeu no livro de Lucas, capítulo 9. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas 9. Lucas 9, verso de números. Abra capítulo 9 primeiro, para você não confundir. Verso de número 62.
Lucas 9:62. Respondeu Jesus: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Irmãos, não tenha vergonha. Você não é velho, você é vintage, você é... Os mais jovens talvez nunca compreenderam esse texto, porque nunca viram essa cena. Quem já trabalhou arando a terra aqui? Quem já é daquele tempo lá, que via literalmente sendo feito o arado? Vamos fazer, em nome de Jesus, pensa aqui comigo. Esse texto não está falando que você esqueceu um celular e voltou para pegar, você não é apto ao reino de Deus. Não tem nada a ver. Esse texto não está falando que se seu marido se atrasou, se sua esposa se atrasou e você voltou para buscar ela, você vai para o inferno. Não! Presta atenção. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto ao reino de Deus. O que é isso? Naquela época, o arado ele fazia uma espécie de eira, ele ia abrindo. Se você está aqui com o arado e você olha para trás, você sai do rumo. Se você está com o arado em mãos, você precisa ter objetivo, você tem que olhar. Os mais jovens aí, depois dá uma olhadinha no YouTube como é que é feito isso. Eu cheguei a fazer. Então você tem que ter um objetivo, porque senão você vai fazer o trabalho errado. Se você não ficar olhando para o que você está fazendo, se você não pôr os seus olhos naquilo que você está fazendo, se você quiser trabalhar fazendo isso, eu vou trazer um exemplo bem prático, uma moto, uma bicicleta. Tenta pedalar olhando para trás. Não, tenta não, tá? Tem coisa que a gente fala, você entende, né? Tá bom? Por favor. Lembra que o pastor falou para a gente tentar pedalar? Não, misericórdia. Não tente, é brincadeira, gente, é só um exemplo. Você já tentou pilotar uma moto olhando para trás, pilotar uma bike olhando para trás, um avião? Imagina um piloto de um avião conversando contigo. E aí, gente, tá bom o voo? Tá bom aí? Não! É isso que a Bíblia está dizendo. Presta atenção. A Bíblia diz: aquele que põe a mão e olha para trás. Ou seja, uma vez que você colocou a mão aqui, você precisa ter um objetivo. Pastor, onde o senhor quer chegar? Em julho eu quero produzir em você a mesma crise que Deus produz em mim, a cada virada de fase, a cada mudança de página, cada vez que eu chego a um mês que é decisivo. Eu estou em julho, um semestre passou. O Mateus estava me dizendo que leu 21 livros, de janeiro até julho. Quantos você já leu? 21 livros é uma média excelente de leitura. Você disse que ia ler 12 livros o ano todo. Muitas coisas eu não vou compartilhar aqui, quem meu pastor sabe. Eu tenho muitos alvos, muitas metas. E eu queria ministrar outra coisa, e o Senhor esses dias só me lembrando sobre isso, e trazendo o texto de Filipenses à minha mente o tempo todo. Meus irmãos, se nós estamos olhando demais para as coisas que ficaram para trás, dificilmente a gente vai conseguir prosseguir para o alvo. Dificilmente nós vamos conseguir lograr isso na nossa missão. A Bíblia diz que Neemias estava edificando os muros. Neemias 6:3. Por favor, abra sua Bíblia. No livro de Neemias, capítulo 6. Hoje Deus está fazendo com que a gente pratique a nossa Bíblia. Amém? Nós estamos em uma manutenção aí na igreja. Neemias 6:3. Abra sua Bíblia, por favor. E esse texto aqui ele é muito precioso. Estava meditando nele aqui, o tanto que Neemias é ousado, sabe, irmãos? Para dar uma resposta dessa. Ele foi bem, como é que eu posso dizer? Ele foi bem rígido. Ele foi bem rigoroso na resposta dele. Neemias 6:3, irmãos. Deixa eu ler em NVI, só para... A maioria da igreja tem NVI, às vezes eu anoto de outro texto. Neemias 6:3, a Bíblia diz assim: enviei-lhes mensageiros a dizer... Presta atenção, pastor, qual é o contexto desse texto? Olha só.
Neemias está fazendo um serviço, ele está muito focado, amém? Olha aqui para mim, já viu aquele pedreiro que está preparando um traço de massa e alguém diz, bora almoçar, e ele diz, não, senão a massa seca, fica dura. Então ele quer terminar. Já viu aquela pessoa que está estudando para uma prova e alguém diz, vamos para a praia do Cacau? E ele diz, primeiro que a praia do Cacau não existe mais, e segundo que eu estou muito focado aqui no meu objetivo. Então aquela pessoa que você está fazendo jantar, aquela comida gostosa em casa, ele diz, vamos gastar dinheiro na rua com lanche? E você diz, não, eu tenho comida em casa e eu estou focado aqui, organizar minhas finanças. A Bíblia vai dizer que Neemias, ele está numa obra, ele está focado. Então chega um convite, Neemias, compareça aqui, Neemias, a sua presença é muito importante, a gente está precisando de você, Neemias. Olha a resposta dele, irmãos, por favor, deixa eu ler NVI. Então enviei-lhes o que? Correspondentes, ou enviei mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse estar convosco. Diga comigo, estou fazendo uma grande obra, não posso descer, porque senão a obra para. Meus irmãos, em nome de Jesus, o apóstolo Paulo está falando sobre vencer um comodismo. Paulo era tudo menos acomodado, irmãos. O apóstolo Paulo está fazendo, se você puder anotar aí, ele está falando sobre, eu olho para as coisas que estão para frente e esqueço das coisas que estão para trás. Isso é amnésia, pastor. Não, isso é resolver. Diga comigo, resolver. Aquilo que eu já resolvi ficou para trás. Diga, aquilo que eu já resolvi ficou para trás. Você já, eu tenho o meu pastor, né? Vira e mexe eu procuro ele para contar uma coisa que está me perturbando. Antes de contar para ele eu fico perturbado. Aí depois que eu conto eu durmo em paz. Irmão, porque aquilo que não está resolvido atrapalha, mas aquilo que está resolvido a gente dorme. Paulo está dizendo, as coisas que ficaram para trás, ficaram. Se você está numa corrida, cara, olha para frente, coloca os teus olhos para frente. Você não pode ficar olhando para trás, olhando para o lado, se distraindo. Neemias diz, eu estou numa obra muito grande, eu não vou descer daqui, vocês não vão me ver, se eu descer a obra para. Tchau, gente, tchau, vão em paz. Deus disse à mulher de Ló, não olha para trás, não olha para trás. Ela nem avançou, nem voltou, mas também decidiu olhar para trás. Ela colocou os olhos. Nós lemos em Lucas que aquele que põe a mão no arado, ele não pode se distrair, ele tem um foco, ele está arando a terra, ele está preparando aquilo ali. E se ele olha para trás, se ele olha para os lados, ele sai da direção, ele vai para outro rumo, ele perde o momento, aquilo que Deus quer fazer na vida dele. Pastor, e o que eu faço? Não sei em que momento você está. Levante-se. Você já se sujou muito, já caiu assim, você precisa fazer isso? Tirar a poeira. Sacode essa poeira. Você não está correndo para ser um cidadão do céu, você está correndo porque você é um cidadão do céu. Essa é a nossa caminhada, essa é a nossa jornada. Nós temos um alvo para prosseguir para esse alvo, irmãos, e nós não podemos nos distrair. Janeiro pode ter sido uma distração, fevereiro, março, abril, maio, junho. Você está em julho e Deus espera de nós uma resposta. Deus espera de nós uma resposta. Se for necessário perdoar alguém, perdoe. Se for necessário perdoar alguém, perdoe. Alguns de nós estamos em julho, mas temos muitas coisas nos prendendo no passado. Perdoa, libera, resolva. Deus tem novos degraus para nós, para que a gente possa pisar, para que a gente possa avançar, novos andares para que a gente possa ir, mas para cada andar que eu devo ir, eu preciso me livrar dos fardos que estão me prendendo, irmãos. Aonde você quer chegar?
Sacuda a poeira. É um momento de reflexão. Um dos desafios para a minha vida, esse mês, esse ano, quer dizer, era cuidar da minha saúde. E eu comecei, irmãos, emocional e espiritual. Eu trouxe aqui algumas coisinhas desse ano para vocês. Então para quem não sabe, o esporte que eu tenho praticado e que eu gosto demais é o ciclismo. E eu comecei o ano dizendo: eu preciso pedalar 200 quilômetros. E entrei na competição. E eu consegui, irmãos. 200 km. Dá para ir em Carolina, por exemplo. Então eu decidi que eu não queria parar. Ano passado eu olhei para os meus objetivos, para os alvos que eu já tinha alcançado, e eu decidi que eu não queria olhar para o nível que eu cheguei, só chegar lá, eu queria mais. Então eu comecei, irmãos, só em 6 meses eu digo: sim, eu quero alcançar alguns objetivos. E todas as vezes que eu chego em casa, que eu consigo, meu filho pergunta: pai, como foi isso aí? E eu digo: meu filho, mais um degrau que eu avancei. Tinha coisas que para mim pareciam impossível. Eu que pedalei 50, 100, em abril fui desafiado a pedalar 400. Consegui. Terminei. Graças a Deus, mais um objetivo. Surgiu um desafio. Pedalar de Imperatriz a Cidelândia, de Cidelândia a Sampaio, de Sampaio a Augustinópolis, Augustinópolis a Xixá, Xixá a Sítio Novo, Sítio Novo a São Miguel, São Miguel a Imperatriz em um dia. Consegui. Tá aqui, irmãos. Circuitão, 165 quilômetros. Saí de manhã dizendo para minha esposa: eu só chego aqui quando eu terminar. Irmãos, eu decidi que eu não queria que meu ano fosse como os outros. Eu sou pastor, eu preciso dar exemplo na minha saúde também. Entrou junho e eu tinha mais um último desafio: pedalar 500 quilômetros. Mas como é que faz, irmãos? Nas correrias do dia a dia. Então eu tenho que levantar 5 da manhã, ter um tempo de oração e logo em seguida cair no trecho. Porque 7h30 eu tenho que estar com pão em casa, com café da manhã em casa. Minha esposa acha bom que eu pedalo, porque eu me exercito e trago café para ela. À noite não dá, porque tem coisa da igreja. De terça a sexta tem coisa da igreja. Então não dá, tem que ser de manhã. E porque esse sol nosso não é um sol para cada morador. Então tentei entrar no desafio, não consegui. Quando chegou dia 15 de junho, recebi uma mensagem. Surgiu, uma pessoa desistiu da competição, do desafio, e você vai poder participar. Eu só tinha 15 dias para pedalar 500 quilômetros. Eu aceitei a missão. Irmãos, e quando chegou no dia 29, para a glória de Deus, eu tinha terminado meu desafio. Não saiu ainda a medalha, tá chegando, é para chegar amanhã. Mas eu consegui em 14 dias pedalar 500 quilômetros. Uma coisa que o Lucas de dezembro estava dizendo que queria alcançar. E eu consegui, irmãos. Só que eu pego tudo isso aqui, eu sei que ainda não é onde eu quero chegar. Aí você pergunta: você quer pedalar 1 milhão? Não, não é sobre isso. Mas eu quero, irmãos, avançar para o alvo. Eu não quero ficar parado, irmãos, no tempo. Eu não quero estagnar. E eu tenho outros espirituais. As medalhas não dá para ver, mas tem uns que estão aqui penduradas. Alguns sabem do que eu estou falando. Tem outros. Mas eu aprendi que eu precisava prosseguir. Eu levantei esses dias 5 horas da manhã e disse: eu vou pedalar. Meu corpo disse: não vai. Um homem postou lá: estou indo. Eu disse: eu vou. Eu aprendi a olhar para aqueles que estão olhando para o alvo e caminhar no rumo daqueles que estão caminhando para o alvo. Pastor, onde o senhor quer chegar?
O apóstolo Paulo diz: uma coisa eu faço, e essa coisa é esquecer das coisas que estão ficando para trás. Eu fico preocupado com pessoas que estão olhando demais para quem está olhando para trás. Irmãos, nós precisamos começar a olhar para aqueles que estão olhando para o alvo. Nós precisamos começar a acompanhar aqueles que estão indo para o alvo. Eu quero fazer caminhada, eu quero ler a Bíblia toda, eu quero ler um livro, mas eu não consigo, não tem ninguém. Pois colhem alguém que está lendo, colhem alguém que está fazendo. Eu quero ir para a célula, mas já colocaram lá que uma pessoa que não vai. Você não vai imitar aqueles que não estão olhando para o alvo. Olhe para o alvo, prossiga para o alvo, esqueça as coisas que para trás ficaram. Nós precisamos continuar a caminhada. Você é cidadão do céu e você está em uma corrida. E nessa corrida, irmãos, não tem tempo para ficarmos nos distraindo. Nós precisamos avançar para as coisas que estão adiante. Quantos creem que tem mais de Deus para a sua vida? Tem mais de Deus para a sua vida. Nós estamos em julho. Está chegando o agosto de Deus, aleluia. Não é? Está chegando o agosto de Deus. Irmãos, e como você vai chegar? Paulo está falando sobre uma mentalidade de não desistir, de não ficar se lamentando, de não ficar olhando para a queda, de continuar seguindo reto, pois ele tem um objetivo. E só alcança o alvo quem tem um alvo. Só melhora em uma área quem tem o objetivo de melhorar. Deixa eu te fazer uma pergunta e você, por favor, seja sincero com você mesmo. Qual o seu alvo hoje? Onde você quer chegar? Qual é o seu objetivo de vida? No casamento, qual é o teu objetivo? Nós somos movidos por desafios. Você que é um jovem cristão, qual é o teu objetivo? Qual é a tua meta hoje ministerial? Qual é a tua meta pessoal? Qual é a tua meta financeira? Qual é a tua meta física? Qual é a tua meta? Onde nós queremos chegar, irmãos? Que tamanho a gente quer que a nossa célula chegue? Que tamanho você quer que chegue a sua reunião de oração? O seu hall de amigos? Que nível você quer chegar lá na empresa? Que nível você quer chegar como o homem, o sacerdote do seu lar, como a mulher sábia que edifica a casa? Quais são as metas que nós estamos buscando alcançar? Será que é viver um dia de cada vez, ou será que nós estamos correndo sem olhar para trás em direção aos nossos objetivos? Quando nós temos um alvo certo, um objetivo específico, você vai andar nessa direção e quando as coisas forem acontecendo, as mágoas vierem, as picuinhas vierem, você diz: olha, desculpa, eu estou um pouco apressado. Mas para quê? Eu tenho um lugar para chegar, eu tenho um alvo. Mas a gente tem todo o tempo do mundo. Não, não tem. A Bíblia diz que nós nem sabemos o dia da manhã, então eu preciso continuar caminhando. Mas falaram mal de ti, eu tenho um alvo, eu tenho um lugar para chegar, mas estão dizendo que você não vai conseguir. Eu preciso manter os meus olhos fitos, eu preciso continuar caminhando, eu preciso continuar olhando para frente, eu tenho um lugar para chegar. Irmãos, eu tenho perguntado todas as vezes que eu oro por um enfermo: qual o teu alvo? Pastor, como assim? Se você está numa sala de hospital, se você está acamado e você não tem um objetivo, você não tem motivo para sair daí. Não tem motivo para sair daquela maca. Deus é um Deus de propósito, irmãos. Deus não cura pessoa, Deus restabelece um propósito. A gente precisa deixar isso entrar na nossa cabeça. Às vezes a gente vem a um culto querendo uma oração, um milagre, para não fazer nada, para não viver nada, para não ser nada. E Deus está dizendo: eu quero reativar propósito, eu quero restabelecer coisas na tua vida. Então Ele não vai abençoar um projeto morto, irmãos. Uma pessoa que está numa maca e outra do lado dela, e ela está ali dizendo: Senhor, me tira daqui, que eu tenho coisas para viver na tua presença, que eu tenho alvos para alcançar, que eu tenho um objetivo em ti. Deus é um Deus de propósito. E às vezes nós não alcançamos aquilo que a gente precisa alcançar, porque nós estamos caminhando sem direção, sem paradeiro. Qual é o objetivo da tua vida para esses dias? Onde você quer chegar? Pastor, irmãos, eu passei esses dias por
diversas conversas com o meu pastor. Eu olhei no olho dele e disse: me avalie. Não sei se você já teve coragem de fazer isso. Me avalie, pastor. Me diga onde eu estou errando. Me diga como eu posso melhorar. Me diga no que você entende que eu estou parado. Me diga no que você entende que eu preciso caminhar. E irmão, sua pancada veio. Ele ama, mas ele é firme. E todas as vezes que a gente conversa, porque eu sei que se eu quero continuar caminhando para o objetivo, para o alvo, eu preciso largar algumas coisas, abandonar algumas coisas, abrir mão de algumas coisas. Se você olhar no livro de Deuteronômio capítulo 2, verso 3, abra sua Bíblia aí. Deuteronômio 2, 3. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Deuteronômio 2, 3. A sua Bíblia é daquelas que tem um subtítulozinho no capítulo? Tem aí, tem nela? O que diz aí no título desse capítulo, na sua? Tem alguma que tem um títulozinho para o capítulo 2? Os anos? Amém, pastor, tá, não é isso mesmo. O capítulo 2 de Josué traz o título assim, ó: os anos no deserto. O que é isso, pastor? Aquele povo estava caminhando por anos, 40, irmãos. Eu nem tinha idade de nascer ainda, o tanto de tempo que eles estavam ali rondando, cansado. No verso 3, Deus olha para eles e diz assim: vocês já caminharam bastante tempo ao redor dessas montanhas, agora vão para o norte. Sabe o que é isso? Deus estava dizendo: é o fim desse ciclo velho. Chega de rodear montanhas. Eu tenho um lugar para vocês ir. Eu tenho um alvo para que vocês caminhem. Eu tenho um objetivo para vocês focarem nele a partir de agora. Até quando a gente vai continuar rodeando montanhas? E até quando nós vamos ouvir a direção de Deus? O culto de ceia é um culto para esquecermos das coisas que para trás ficam. Quero chamar o ministério de louvor aqui. Se você puder, eu não sei se você anota no seu caderninho, é no celular, mas enquanto a gente se organiza aqui, eu queria te fazer um desafio. Anote as coisas que você precisa deixar para trás aí. Você que tem liberdade no seu caderninho de anotação, olha para janeiro desse ano, olha para tudo que você tem vivido até aqui. Eu queria te motivar a olhar para as coisas, anotar aquilo que você entende que precisa deixar para trás. Feche teus olhos por um minuto, 10 segundos. Senhor, abre a nossa mente, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a deixar essas coisas velhas para trás. Traz à memória agora da tua igreja aquelas coisas que precisam ser deixadas para trás, para que possamos prosseguir para o alvo que é o Senhor, em nome de Jesus. Anote aí. Pergunta para o Senhor: Senhor, o que eu preciso deixar para trás? E anote aí no seu caderninho, no seu celular. Saia daqui com esse objetivo. Pastor, me ajuda, como é que eu sei? As coisas que a sua esposa mais reclama, que o seu marido mais reclama de você, as coisas que você tem mais sido chamado a atenção pelos teus pais, pela tua família. Que mês nós estamos, igreja? Que dia? Que mês nós estamos, igreja? Qual dia? Diga comigo: ainda dá tempo. Vamos, ainda dá tempo. Mas nós precisamos despertar. Nós precisamos acordar. Leia comigo, por favor, se coloque de pé e leia comigo de novo Filipenses capítulo de número 3, por gentileza. Filipenses capítulo 3, verso de número 13 e 14. Eu sei que alguns têm uma versão diferente da Bíblia, mas vamos tentar ler juntos, amém? Filipenses capítulo 3, verso 13 e
14. Vamos ler? Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, tem prêmios que são muito mais importantes do que qualquer medalha, troféu que você conquistar nessa terra. Qual é a corrida que você está correndo? Qual o teu alvo? Onde você quer chegar? Essa é uma pergunta que precisa estremecer a nossa alma. Onde nós queremos estar em dezembro desse ano? Quais os meus objetivos? Quais as conquistas que eu quero em Deus receber? Eu queria que você começasse a perguntar isso para Deus. Faça uma oração sincera em nome de Jesus. Vá perguntando para Deus, feche teus olhos, pergunte: Senhor, o que está faltando? Senhor, em que áreas da minha vida eu preciso avançar? Eu preciso parar de olhar para trás e eu preciso tomar a decisão certa. Se você chegou neste culto e não entregou sua vida a Jesus ainda, eu queria te dizer que essa é a principal corrida que você precisa começar a correr. Se você chegou neste culto e precisa se reconciliar com o Senhor, eu queria te fazer esse convite, em nome de Jesus. Se você chegou nesse culto e quer entregar a sua vida a Jesus, ou quer se reconciliar com Ele, eu quero orar por você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem alguém que queira receber essa oração? Tem alguém que queira entregar a sua vida a Jesus? Eu quero orar por você. A irmã quer fazer isso? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais alguém? Você que chegou aqui e que quer correr essa carreira, essa corrida também, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Tem mais alguém? Mais alguém que queira fazer isso? Você que quer entregar a sua vida para Jesus e correr a maior corrida da tua vida em direção ao alvo que é Cristo Jesus, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem mais alguém? Vocês estão aqui? Olha aqui para mim. Vocês querem receber essa oração? Amém? É a primeira vez que estão fazendo isso, se reconciliando. Tem alguém obrigando vocês a estar aqui, ou vocês estão por vontade de vocês? Vocês estão dispostos a voltar para essa corrida em direção ao alvo que é Jesus? Aleluia! Pois eu quero orar por vocês. Se aproximem mais aqui, por favor. Oh, Jesus, igreja, estenda as mãos de vocês para cá. Nós temos mais 2 atletas aqui. Aleluia! Mais 2 atletas. Aplauda o Senhor. Qual o seu nome? Ana. Qual o seu nome? Luana. Senhor, Ana e Luana, eu sei que tem espaço nesse livro, o livro da vida. Eu quero que vocês repitam essa oração comigo, tá? Digam assim: Senhor Jesus, nessa noite eu abro mão das coisas que ficaram para trás e eu prossigo. Qual o seu nome? Joana. Mais um atleta! Aleluia! Mais uma corredora! Pois repitam, digam: Senhor Jesus, eu abro mão
das coisas que ficaram para trás, do meu passado, e te peço, muda a minha história, muda a minha vida, transforma, restaura, liberta, cura. Senhor Jesus, a partir de hoje, a minha corrida é para o alvo, que é o Senhor Jesus. Escreve o meu nome no teu livro, o livro da vida, e no grande dia eu serei achada pelo Senhor e estarei contigo na eternidade, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo a vida das tuas filhas e declaro, Senhor, toca na alma, no espírito, no corpo. Meu Deus, restaura, liberta, transforma. Nós tiramos todo o tempo velho, as coisas velhas, e declaramos um tempo novo, uma unção nova, Jesus. Meu Deus, talvez algumas delas pensaram que já era tarde demais, mas o Senhor diz nessa noite que o Senhor tem coisas novas, e eu declaro que o que elas não viveram até aqui, elas viverão nesses dias, Jesus. Escreve uma nova história, Jesus. Faz coisas novas, Jesus, no corpo, no físico, na alma, e que a vida delas seja para a glória do nome do Senhor. Amém. Parabéns pela decisão de vocês. Parabéns. Essas palmas são para vocês. Amém. Enquanto a gente adora, eu quero convidar você a orar. Faça uma oração sincera. Vá fechando os teus olhos. Vá dizendo, Senhor, eu quero ceiar nessa noite. Onde eu errei, onde eu parei de olhar para o alvo, e comece a dizer, eu quero olhar para o alvo novamente, Jesus. Amém? Vá fazendo a tua oração e adore ao Senhor.